Fala galera do Grego, tudo bem? Tudo bem! Eu sou o Claudione Colevati e nós estamos em mais um Do Grego Responde. Ué, por que só ele fala o nome dele? Agora eu vou falar assim, ele é o... Guilherme Oliveira, Do PAN. do DGPA. André Lourenço das tretas. André Lourenço, do DG Pop. Vocês já me conhecem, eu sou o Rafael. Eu sou o Jean Lobato. E nós somos o... Do Grego. Ah, velho, esses negocinhos. Parece que eles criancinhas. Vamos para o que interessa. Vamos lá. Bom, O que eu tô fazendo aqui? Você vai responder agora, André, fica tranquilo. Dando continuidade aí ao nosso quadro, né, o Do Grego Responde, agora com algumas alterações, como o Rafa já tinha avisado em um vídeo anterior. Agora nós vamos estar respondendo, vai estar sendo lançado um vídeo por semana, né, Rafa? Com uma pergunta, né? Para ser mais... Já vamos fazer mais curto para vocês. Isso. Porque no último ficou muito comprido, né? Acho que ninguém viu isso aí, aquele lá. O negócio é o seguinte, para ter mais do Grego Responde, tem que ter visualização. Se não tiver, nós para o quadro. Não faz A sentido. gente acha que talvez vocês não tenham dado tanta visualização porque ficou muito grande. Então daqui pra frente a gente vai fazer no máximo uma, no máximo duas, na verdade. Não, no máximo uma. Vamos fazer uma, no máximo duas aí perguntas por vídeo, pra gente poder fazer vídeos curtos pra vocês assistirem. Nós precisamos do feedback, dê like, compartilhe pra gente saber que realmente vocês estão querendo, porque dá um pouco de trabalho fazer esse quadro, então vocês estão vendo aqui, a gente tem que gastar dinheiro com café. Bom, então vamos lá então, ó. A pergunta, ela foi enviada pela Paula Cris 44. É o seguinte: quem é a grande Babilônia mencionada no livro de Apocalipse? Valendo. Bom, primeiro essa referência ela se encontra em Apocalipse 18:2. Não, 6 versículos fala. Tudo bem, mas quando fala caiu a grande Babilônia, é pra remeter à grande Babilônia que eu tô querendo dizer. Mas todos falam grande. Todos falam grande Babilônia? Tá, eu peguei dessa referência. Porque a explicação que eu peguei, ela está sendo explicada do capítulo 18 e 19. Isso, é o mesmo sentido, na verdade, quando eu falo da Babilônia. Primeiro tem que explicar uma coisa, que se dizendo de entendimento das escrituras, a gente tem que sempre lembrar que tem um público-alvo inicial, que foi para aquelas pessoas que foram inscritas. Dito isso, também existem profecias bíblicas que às vezes tem um cumprimento, às vezes tem 2 cumprimentos e às vezes tem até 3 cumprimentos. Depende do tamanho. Né? Depende do tamanho do versículo, entendeu? Versículo menor, É igual aquele pastor que vai pregar e fala, abre o versículo tal, parte F. Então, para o pessoal da época onde João escreveu, para 7 cartas, para 7 igrejas que ele escreveu as 7 cartas, Você pode falar ali para esse ver você com detalhe. João estava se referindo à Grande Babilônia como Roma, a grande cidade de Roma. Então, para você ter uma ideia de situar para aquela pessoa da época, as 7 cidades onde ficavam 7 igrejas, que em João endereçava o livro, viviam na órbita de Roma. Você imagina o Distrito Federal, lá, Brasília, e tem as cidades que orbitam Brasília. É quase a mesma coisa. O Apocalipse orienta os crentes das 7 igrejas a abandonarem o estilo de vida da grande capital, as facilidades econômicas subsistidas pela vida de idolatria e o mundo dos prazeres romanos perpetuado na Ásia Menor. Acontecia com o quê? O pessoal que vivia em volta de Roma tinha todas as suas transações feitas, o seu comércio feito por causa da grande cidade que era a grande capital. Existia muita idolatria, existia muita questão de sedução, existia muita coisa que era contrário à vontade de Deus naquela época. Então quem comercializava com Roma ou entre Roma acabava se depravando por causa das coisas que Roma fazia. Então para esse público na época, João estava escrevendo e queria que eles se afastassem dessas coisas que Roma oferecia que eram pecado. Como eu falei que algumas profecias elas são de 2 cumprimentos ou até 3, nesse caso, primeiro a Babilônia caída foi no Antigo Testamento. Então não tem essa relevância para esse Isso é importante, Apocalipse. porque geralmente quando se fala de Apocalipse, as pessoas elas logo aplicam no futuro. Né? É muito comum os crentes lerem o Apocalipse pensando numa escatologia. Capítulo 1, versículo 1 não começou. Só que se você prestar atenção, é como se nada ainda do Apocalipse vai tivesse começar, cumprido. Mas se capítulo você 1, prestar versículo 1. atenção, quando Jesus aparece para João,
Ele vai anotar as coisas que aconteceram, que estão acontecendo, que irão acontecer. Então todo o texto de Apocalipse tem implicações tanto antes de João, durante aquilo que João está vivendo, que no caso é a aplicação que o André já colocou aqui, né? E as coisas futuras que irão de acontecer. Então a gente tem que ler com essa ótica, porque as coisas, nem tudo aquilo que João está falando vai se cumprir pra gente hoje. Já se cumpriu naquela época, inclusive o cumprimento imediato da Grande Babilônia, que representava Roma naquela época. Porque assim, por que ele usou a Grande Babilônia? É a mesma coisa que a meretriz de outros capítulos do Apocalipse. É a mesma Roma, é a mesma Babilônia. Ele usou a Babilônia porque é o que aconteceu com a Babilônia no passado. A Babilônia tinha uma referência muito pesada e pejorativa para os judeus. Sim. Né? Então ele está usando essa figura para que eles pudessem entender. Mas assim, isso aí foi pro pessoal da época que João escreveu, então a gente tem que levar isso em importância. Mas existe uma segunda, ou Grande Babilônia, ou um sentido escatológico que a gente pode dar. Que vai se aplicar ainda para nós. Que nesse caso é futuro pra gente, tá? Então assim, a queda da Grande Babilônia precisa simbolizar a queda deste mundo como um todo, quando todo o sistema humano demoníaco levantado sobre bases idolátricas, com o objetivo de satisfazer os anseios e prazeres de alguns, enquanto explora e bebe o sangue dos outros, especialmente dos cristãos, será finalmente destruído. Então, pra gente, a nossa Grande Babilônia da nossa época, ou do período escatológico, ainda vai ser derrubada porque esse sistema humano demoníaco. Isso aí, o sistema econômico, o sistema político, né? Que faz a gente idolatrar outras coisas que não Isso são aí. Deus. E comparando com a Babilônia do Antigo Testamento, né? Que colocar um povo extremamente rico, onde os judeus, quando foram para lá, eles não ficaram, teoricamente, tristes, porque ela era um lugar onde eles podiam enriquecer, onde eles podiam ganhar dinheiro e ter uma vida melhor do que tinha Israel. Então esse é o significado para nós no futuro, quando a Grande Babilônia cair, é quando cair esse mundo, esse sistema mundano onde nós vivíamos, onde será destruído, e aí já está começando já o final dos tempos. E lembrando que, por exemplo, Roma naquela época foi destruída? Não. Não. Nós precisamos entender a linguagem e o propósito de Apocalipse. Mas em questão econômica, Com certeza. civil e militar, ela foi. Foi posterior, né? Posterior nas coisas. Mas Terceiro, quarto essa... século. Pois não, Gui? No primeiro. Terceiro e quarto século, Sim. teve a queda do Império Romano. Exatamente. Caiu literalmente assim de praticamente Ou seja, ser nada, né? Nós precisamos Quando entender João- essa linguagem simbólica que representa uma verdade, né? Quando João estava falando sobre Roma para eles, é a mesma coisa que estava falando sobre a Grande Babilônia para nós catologicamente. Vai acontecer tal coisa, ainda vai ter a queda dela, mas a gente precisa até lá não se deter a idolatria, Isso aí. tudo que ela faz, entende? Eu acho só interessante pontuar, até vocês aí, eu lembro do podcast que vocês gravaram, A Marca da Besta, que vocês conseguem até explicar, acho que de uma maneira mais Profunda, né? profunda essa questão de livro de Apocalipse. Tá aqui no card, você pode ouvir, porque lá a gente fala realmente sobre essa questão simbólica do Apocalipse. Eu e ouvi tal. até ele esta semana. E para quem está nos assistindo, eu sei que vai ter gente que não vem do ensino reformado, né? Então a pessoa que estiver assistindo tem que entender que essa perspectiva que a gente está passando É uma visão milenista. Isso. Nós temos por trás a teologia reformada e escatologia amilenista naquilo que a gente está explicando para você. Então você pode discordar da sua Isso, visão. Com certeza. E ótimo, faça isso. Coloque aqui nos comentários a sua visão sobre o que significa aí a Grande Babilônia. E eu vou dar uma dica, se você quer estudar o Apocalipse, só o Apocalipse, entra lá no site lá, Instituto Reformado de São Paulo. Eu não sei o site certinho, mas o nosso editor vai colocar aqui. Instituto Reformado de São Paulo.com.br. Eu acho que não é não. Instituto É Reformado. só Instituto Reformado. Você vai pagar R$50 na disciplina e você vai estudar o livro de Apocalipse inteiro. Então se você tem vontade, eu recomendo você Eu também. ir lá e fazer esse curso, que você vai ter um panorama muito bom do Apocalipse. Inclusive, essa parte de explicação eu tirei da aula que nós fizemos, Isso né? aí. Sobre E Apocalipse. eu também tirei do comentário de Apocalipse do Hernandes também, onde nós tirou para responder aqui, que faz sentido os dois. Beleza, Mais assim, né? algum comentário? Só vamos. Tem uma pergunta, ô, Johnny, que foi selecionada que perguntou: e o culto, né? Isso, que é o culto do o Senhor? que é O culto o que é do o Senhor. culto ao Senhor, Como nós já apontamos o podcast da besta, nós queríamos também indicar aqui o nosso podcast 009. E que eu culto? e o André gravamos falando de forma exaustiva o que é o culto. Tá? E como nós entendemos o que é o culto. Então, para nós não sermos redundantes e para a gente não ser superficial aqui para você que fez essa pergunta, quem que foi? É o Paul 1509. Paul 1509? Rapaz, o Paul 1509. Então tá aqui no card para você também o nosso podcast 009
Nós estamos falando lá com bastante detalhes, eu e o André, a respeito do que é o culto. Então ouça lá que aí já vai responder a Isso sua aí. pergunta. Se caso você tiver uma dúvida lá, você pode comentar aqui nesse vídeo mesmo, sem problema nenhum. E interessante que foi sem treta, viu? É só eu e o Rafa, vai dar uma treta daí. Mas quem fez a primeira pergunta? A da Babilônia? É. A Paula Cris 44. Tá, espero que tenhamos respondido para você, Paulo. Isso aí. Pessoal, você que está nos assistindo, como já falou, alguma dúvida? Comente embaixo aí, a gente troca uma ideia, um feedback interessante, tá bom? Deus abençoe vocês. Valeu. Até a próxima. Até o Valeu. próximo vídeo. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.